Saudações! Na aula de hoje eu trago aqui estudo completo da função quadrática, ok? Especificamente esta função y igual a x ao quadrado menos 4, que tem como gráfico este que está representado no GeoGebra. Aqui está o gráfico da função, ok? E ao lado ainda tem a expressão analítica que foi ilustrada aqui no GeoGebra, ok? Então, através deste gráfico é para encontrar o domínio, para encontrar o contradomínio, zeros da função, extremos, vértice, eixo de simetria, monotonia, variação do sinal, ok? É para encontrar esses 8 itens, ok? Através deste gráfico, ok? Começando com domínio, ok? Domínio encontra-se no eixo horizontal, ok? Se temos este sistema cartesiano, onde temos eixo y e temos aqui o eixo x, ok? O eixo y é o eixo vertical, o eixo x é o eixo horizontal, ok? Este aqui, como vê, é o eixo x e este aqui é o eixo y, ok? Então, neste eixo x é onde vamos encontrar o domínio. De que maneira? Vem aqui na origem, ok? Vem aqui na origem, ou seja, onde o x igual a 0, ok? Então, se você está aqui na origem, quando caminha para a direita, ok? Observa-se que vai encontrar aqui o quê? Vai encontrar aqui o gráfico, ok? Cada vez mais que caminha para a direita, poderá encontrar o gráfico, ok? Quando estamos no 0 a 2, ok? O gráfico aqui está embaixo, ok? De 2 até mais infinito, o gráfico aqui está em cima, ok? Consegue ver que se a gente for caminhar de 0 para mais infinito, vamos encontrar o nosso gráfico. Caminhando de 0 para menos infinito, também existe o gráfico. Então, domínio representa o campo de existência de uma função, ok? Onde a nossa função existe. Isso significa que esta função existe para todo x, pertence a R, ok? Para todo o conjunto R existe. Veja, se irmos para mais infinito, vamos encontrar esta função a crescer. Se irmos para menos infinito, vamos encontrar também esta função a crescer, ok? Então, significa que o domínio é o conjunto de todos os números reais, ok? Desta maneira, vai representar desta maneira aqui. Como o domínio está no eixo horizontal, que é o eixo x, vai ter que escrever assim, x, ok? O x vai o que? Pertencer, ok? Vou aqui para a matemática básica, x vai pertencer, ok? Aos números reais, ok? Ou simplesmente, você pode dizer o que? X pertence, ok? O x pertence. Olha o que está acontecendo. Como eu disse aqui, se a gente for caminhar do 0 para menos infinito, são vários números para a esquerda, são vários números para a direita. Então, são números que não terminam. Então, se não termina, é um conjunto aberto, ok? Então, x vai pertencer intervalo aberto, ok? Intervalo aberto do que? De menos infinito, ok? Vai ser de menos infinito porque não termina, fica menos infinito, ok? Ponto e vírgula, até mais infinito, ok? Até mais infinito. Já coloquei mais aqui, falta infinito. Vou abrir o meu intervalo, ok? São números que não terminam, ok? De menos infinito até mais infinito. Você pode colocar x pertence a R ou x pertence a intervalo aberto de menos infinito até mais infinito. Assim já está representado o nosso domínio, ok? Repito, o domínio é o campo de existência da nossa função. Saindo do 0 para a direita, vamos encontrar a nossa função. De 0 para a esquerda, também vamos encontrar a nossa função. Significa que a nossa função está tanto para menos infinito, tanto para mais infinito. Então, engloba todo o conjunto R, ok? Vamos para o contradomínio, ok? Então, o domínio, nós olhamos para o eixo X, ok? O eixo das abscissas, o eixo horizontal. O contradomínio, vamos olhar para o eixo vertical. Este eixo vertical, ou seja, o eixo Y, ou ainda o eixo das ordenadas. Este eixo aqui, Y, ok? Este é vertical. Então, o que vamos analisar neste eixo vertical? Neste eixo vertical, o que vamos analisar é nos números de y onde a nossa função existe. Olha só, se eu estiver aqui no menos 5, será que vou encontrar o gráfico? Não vou.
No menos 6 não vou. O gráfico aqui termina aqui no menos 4, ok? Do menos 4 sobe, ok? Então, a partir deste menos 4 para cima, vou encontrar o gráfico. Mas se eu sair de menos 4 para baixo, não encontro o meu gráfico. Então, esse intervalo de menos 4 para baixo, onde não encontro o gráfico, não faz parte do contradomínio. Mas sim, do menos 4 subindo, onde vou encontrar o meu gráfico, é onde vamos encontrar o contradomínio. Ou seja, o contradomínio aqui vai ser o intervalo fechado, deixa menos 4 até mais infinito, ok? Do menos 4 a subir, ok? A subir. Então, vai ser assim. O contradomínio vai ser o que? Y, ok? Y vai pertencer, ok? Vai pertencer o intervalo fechado. Aqui o menos 4 faz parte, ok? Então, aqui tenha cuidado, ok? Y vai pertencer o intervalo fechado, ok? Então, já tem minha matemática básica aqui. Fazer assim. Intervalo fechado, né? Vou fechar aqui. Intervalo fechado de quê? De menos 4, ok? Temos aqui menos 4, ok? Ponto e vírgula até mais infinito, ok? Vão continuar crescendo os números de y, ok? Então, até mais infinito. Então, este lado já, o intervalo aqui vai ser aberto à direita, ok? Quer dizer, para os números da direita não terminam, mas números da esquerda terminam. No mínimo aqui, não posso falar porque ainda vou ter que chegar neste ponto, né? Já queria adiantar coisa que está em frente, ok? Então, significa que o gráfico começa de menos 4 e sobe, ok? Menos 4 até mais infinito. Zeros da função, ok? Zeros da função é simplesmente observar nos pontos onde o nosso gráfico interseta o eixo x, ok? Veja só, o gráfico desta função, este gráfico aqui, está a intersetar o eixo x onde x igual a menos 2 e onde x igual a 2, ok? Então, os zeros da função, vamos ter aqui o x1, ok? Zero da função, vamos ter o x1. O x1 vai ser igual a menos 2, ok? E o nosso x2, ok? Ou o nosso x2 vai ser igual a quanto? O nosso x2 vai ser igual aqui 2. Aqui, conforme vem, tem menos 2, interseta ainda no 2, ok? Vai ser igual a 2, está? Desta maneira aqui, ok? Agora vamos para extremos, ok? Extremos tem a ver com extremidade, ok? Extremidade. Então, extremidade é um gráfico. Veja só, aqui no menos 4, conseguimos ver que à esquerda do menos 4, o gráfico aqui está subindo. À direita do menos 4, o gráfico aqui está subindo, ok? Então, saindo de direita para a esquerda. Olha só, se estiver aqui do 2 aqui, começa a fazer isto, a caminhar para a esquerda, o meu gráfico desce para aqui no menos 4, ok? Para aqui no menos 4. Depois de chegar aqui no menos 4, o gráfico volta a subir, ok? Volta a subir, ok? Continua a subir. Aqui no extremo, que na extremidade, aqui vai ser no menos 4. Onde o gráfico muda de comportamento, ok? Aqui o gráfico desce, chegando aqui, sobe, ok? Então, neste ponto aqui onde o gráfico muda de comportamento, ok? É onde temos o nosso extremo, ok? Onde temos o que? O nosso extremo. Quer dizer que o nosso ponto aqui vai ser mínimo, porque deste menos 4 vai continuar a subir. O extremo pode ser máximo quando desse ponto desce e mínimo quando deste ponto começa a subir, ok? Então, no nosso ponto de extremo, ok? No nosso ponto extremo, o valor de x, ok? O valor de x é igual, no ponto extremo, o valor de x aqui é 0, ok? Saindo aqui do menos 4, sobe até encontrar o eixo x. E encontra aqui no 0, ok? O x é 0, ok? E o nosso y aqui é... O nosso y aqui é menos 4, ok? Então, aqui vamos ter apenas... Esses valores vão pertencer ao quê? Como eu disse, que o gráfico aqui sai do menos 4 e começa a subir. Então, esse extremo aqui vai ser extremo mínimo, ok? Vai ser mínimo. Esse vai ser o ponto mínimo, ok? Vai ser o ponto mínimo. Mínimo x igual a 0 e y igual a menos 4. Então,
Em muitos casos, como você consegue ver aqui, esse menos 4 está no valor de y. Quando se fala de extremo, em muitos casos, se prefere o que? Representar apenas o valor de y, ok? Representar o valor de y, ok? Apenas a ordenada. Então, quando se quer o ponto extremo é composto por quê? É composto por um número que pertence à abscissa e o outro número que pertence à ordenada. Então, quando se quer o ponto extremo, vai representar exatamente esses dois valores, mas quando querem apenas o valor de y, aqui o y mínimo vai ser o menos 4, ok? É só colocar este menos 4, não há problema, ok? Então vai depender, quer colocar ponto, coloca todos os valores. Se você quer colocar apenas o y, coloca menos 4, também não estará errado, porque exatamente estamos observando este y, ok? Vértice, o vértice aqui vai coincidir aqui. O vértice coincide com o nosso extremo, ok? Para a função quadrática, o vértice vai coincidir com o nosso extremo. Aqui, no ponto extremo, é onde temos nosso vértice, como eu disse. Saindo, ok? Saindo da esquerda para a direita, o gráfico desce até no menos 4. Saindo da direita para a esquerda, o gráfico desce até no menos 4. Então, se cruzam aqui, no ponto de interseção aqui, deste pedaço, com este pedaço, neste ponto de interseção é onde encontramos vértice, ok? Então, no vértice vamos encontrar o quê? Dois valores, ok? Valores que formam vértice, aqui temos um valor de x e um valor de y, ok? Vértice vamos encontrar x, ok? X vértice igual, como eu disse que os extremos coincidem com o vértice numa função quadrática, ok? Então, x vértice vai ser igual a 0 e y vértice igual a menos 4, ok? Então, se queremos representar ainda, aqui representei em forma de coordenadas, né? Então, pode representar ainda como um ponto, né? Como um ponto seria assim. Vou dar uma soltada aqui. Como um ponto seria representar exatamente desta maneira aqui. Temos 0 menos 4. 0, ok? Vírgula menos 4. Desta maneira aqui. Também este aqui é o nosso vértice aqui. 0, que é o valor de x, e o menos 4, que é o valor de y. Você pode representar aqui x vértice igual a 0, y vértice dá 0, ou simplesmente através deste ponto aqui, 0, menos 4, ok? Eixo de simetria. O eixo de simetria é o valor de x que divide o gráfico à metade, ok? O gráfico à metade, veja só, neste eixo y aqui, o gráfico está sendo dividido à metade. No lado esquerdo temos um pedaço, no lado esquerdo, este lado aqui, temos um pedaço, no lado direito, este lado aqui, temos um pedaço, ok? Então, o que está a dividir este gráfico em dois pedaços é o eixo y, ok? Neste eixo y aqui, o valor de x é 0, conforme vem aqui é 0, ok? No eixo y, o valor de x é 0, então significa aqui, o x aqui, o x é igual a 0, é que é o nosso eixo de simetria, ok? Onde o gráfico é dividido pela metade, ok? Observando para o eixo x, ok? O valor do x, ok? Então, quer dizer que quando o gráfico está sendo dividido à metade aqui, o valor de x aqui é 0. Então, isso vai ser a equação de eixo de simetria. Então, monotonia. A monotonia tem a ver com crescimento e decrescimento, ok? Onde a função está a crescer, onde a função está a decrescer. Então, olha só. Saindo de menos infinito até aqui no 0, observa-se que o nosso gráfico aqui está a descer aqui, vai para aqui no menos 4, ok? De menos infinito, x de menos infinito até x igual a 0, o gráfico aqui está a descer, ok? Então, saindo de 0 até mais infinito, veja só aqui embaixo, o gráfico aqui está a subir. Então, teremos o quê? Dois intervalos, ok? Então, vou escrever aqui, primeiro está a decrescer, né? Está a decrescer. Vou escrever aqui decrescente, ok? Decrescente. Decrescente vai ser o quê? E o intervalo aberto de menos infinito, ok? Intervalo aberto está a ser de menos infinito nesse nosso gráfico, né? Então, vai ser o que? Intervalo aberto de menos infinito, ponto e vírgula, até aqui no 0. Então, porque quando chega no 0, veja só, quando x é 0,
y aqui é 4, então a partir desse 4 começa mais a subir, ok? Menos 0, de menos infinito até 0. Então, chegado aqui, o gráfico aqui vai começar a subir, ok? Então, até neste ponto, está a descer, ok? Depois, partindo deste ponto para frente, ok? Partindo deste ponto para frente, vai ser o que? Crescente. Veja só, de 0 até mais infinito. Este gráfico aqui vai começar a subir, ok? Então, aqui vou ter aqui crescente, ok? Crescente, intervalo, intervalo aberto, ok? Intervalo aberto, de que? A partir desse x igual a 0 até mais infinito, ok? De 0, ponto de vírgula até mais infinito, ok? Até mais infinito, ok? Vou abrir parênteses, mais infinito são números que não terminam, ok? Então, variação do sinal. Variação do sinal tem a ver com a parte onde o gráfico é positivo e onde o gráfico é negativo. A função é positiva, ou seja, o gráfico é positivo quando está em cima, ok? Em cima do eixo x, e o gráfico é negativo quando está embaixo do eixo x, ok? Significa que quando está embaixo do eixo x, está operando os números negativos de y. Quando está acima do eixo x, está operando números positivos de y. Por isso aqui, baseia-se nesses aspectos, em que quando a função está em cima do eixo x, ela é positiva, quando está embaixo do eixo x, ela é negativa, ok? Então, significa que neste intervalo aqui, ok? Neste intervalo aqui, de menos 2 até 2, aqui o gráfico está embaixo do eixo x, né? Está aqui nos números negativos de y, então a função aqui é negativa, ok? Então vou escrever aqui negativa, ok? A função é negativa, 2 pontos. Então, em que intervalo? Quer dizer, quando o x aqui é menos 2, são os zeros da função. Aqui também 2 são os zeros da função. Então, os zeros da função não vão fazer parte, ok? Porque nesses pontos o x igual a 0. Então, nos zeros da função não vai fazer parte do crescimento nem decrescimento, ok? Devem ser, neste caso, intervalos abertos, ok? Porque quando o x atinge os zeros da função, o valor é 0, ok? Então, 0 não é crescente nem decrescente, ok? Então, negativa, intervalo aberto, isso estou a dizer, intervalo aberto, dentro deste intervalo aqui de menos 2 até 2, a função está embaixo, então fica intervalo aberto de menos 2, ponto de vírgula até mais 2, né? Ou seja, 2, mais 2 e 2 é a mesma coisa, ok? Abrir parênteses, essa função aqui é negativa. Então, vamos ver onde é que a função é positiva. A função é positiva, veja só, à esquerda de menos 2, a função é positiva, ok? Esta parte atrás de menos 2, a função é positiva. Em frente de 2, ou seja, à direita de 2, a função também é positiva. Então, vou dizer assim, positiva, ok? Positiva vai ser união de dois intervalos, ok? Este intervalo que está à esquerda de menos 2 e este intervalo que está à direita do 2. Então, positiva, não positiva, ok? Positiva, ok? Positiva vai ser no intervalo aberto. Intervalo aberto do que? De menos infinito, ok? Até aqui no menos 2, ok? No menos 2. Sempre no menos 2 devemos o que? Abrir o intervalo. Por quê? Porque nesse menos 2 é o zero da função, ok? Então devemos abrir. Então já representamos aqui uma parte, ok? Agora vamos união, ok? União. Vou para operadores, ok? Vou procurar aqui minha união. Cadê minha união aqui? Será que não estou a ver? É de encontrar aqui minha união. Está aqui. União, ok? Ou reunião, é a mesma coisa. E a partir daqui no 2 até mais infinito também, a função está em cima do eixo x. Então, vai ser união do intervalo aberto, ok? Intervalo aberto de 2, ok? Ponto de vírgula até mais infinito, ok? Até mais infinito. Vou voltar aqui para minha matemática básica, ok? Matemática básica, encontra aqui infinito, ok? Até mais
infinito. Abro parênteses, ok? Infinito é que não termina, né? Então devo abrir parênteses. Então aqui já temos aqui domínio, contra domínio, zeros da função, extraímos o mínimo, vértice, eixo de simetria, monotonia, variação de sinal, ok? Domínio x pertence a R ou x pertence a intervalo aberto de menos infinito até mais infinito, todo o conjunto R. Contra domínio verifica-se no eixo y. O gráfico aqui começa de menos 4 a subir, então fica menos 4 até mais infinito. Zeros da função é onde o gráfico toca o que? No eixo horizontal, ou seja, no eixo x. Está a intersetar aqui no menos 2 e no 2, então são zeros da função. Extremos. Extremo aqui, como o gráfico sai do menos 4, começa a subir, então no menos 4 aqui é mínimo, ok? Então você vai escrever aqui, o extremo aqui tem apenas o extremo mínimo. No mínimo, o x é igual a 0 e o y dá menos 4, ok? No ponto mínimo, esse aqui é o ponto. Então, este ponto aqui é constituído por duas coordenadas, né? Uma coordenada de x e uma coordenada de y. Por isso aqui eu coloquei x igual a 0 e y dá menos 4. Mas é habitual colocar apenas o y, porque o gráfico assim... o gráfico aqui está crescendo em relação ao eixo y. Então, vamos considerar y igual a menos 4, ok? E despreza esse x que é a coordenada das abscissas, né? Vértice é um ponto, ok? Então, um ponto é formado pela união, ok? Interseção, né? Onde um ponto de interseção de duas retas, nós encontramos aqui um vértice, ok? Duas linhas onde se intersetam, também encontramos um vértice. Então, no plano cartesiano deve haver o que? A abscissa e a ordenada. Por isso aqui no vértice temos o x-vértice, que é a abscissa, e o y-vértice, que é a nossa ordenada, ok? Então, fica aqui x igual a 0 e y igual a menos 4. Neste ponto aqui, de salientar o mínimo, aqui está a coincidir, ok? O mínimo está a coincidir com o nosso vértice, ok? Então, o gráfico está aqui. Monotonia tem a ver com o crescimento e decrescimento. A função decresce de menos infinito até no zero, ok? Este lado aqui, à esquerda de x, a função está a decrescer. À direita de x, a função está a crescer. Por isso aqui temos aqui, de 0 até mais infinito já está a crescer. Então, a variação de sinal, ela é negativa, ok? É negativa entre menos 2 e 2. Aqui no meio, onde está embaixo, ok? De x, ela é negativa, e positiva à esquerda de menos 2 e à direita de 2. Por isso aqui menos infinito até menos 2, aberto, interseção com 2 até mais infinito. Então, assim já está o estudo completo desta função. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, subscreva-se, ok? Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima aula com mais conteúdos. Tchauzinho.